Capítulo 3. Diplomática e tipologia documental. O documento diplomático é um documento escrito, excluindo-se qualquer outro tipo de documento. A natureza jurídico-administrativa de seu conteúdo exclui outro documento que não tenha sido gerado com a expressa finalidade de consignar um ato que comporte efeitos jurídicos concretos. Sua forma de redação obedece a normas precisas, variáveis segundo a época em que se produz o documento, o lugar onde é produzido, a pessoa da qual emana seu conteúdo. A diplomática cata a classificação estabelecida pelos direitos administrativos para os atos administrativos, englobando as espécies com que costuma lidar na área governamental, tendo-se aí as chamadas categorias documentais. Elas são estipuladas pelas gradações da representatividade jurídica dos conteúdos dos documentos que nelas se enquadram. Um quadro bastante esclarecedor das categorias documentais e fornecido pelo Manual Documentação e Arquivo. Segundo seus autores, os atos podem ser normativos, são os de cumprimento obrigatório, sendo de manifestação de vontade de autoridades supremas e devendo ser acatadas pelos subordinados. Emanam do poder legislativo ou de autoridade administrativa. Incluem leis, decretos, estatutos, regimentos, regulamentos, resoluções, portarias, instruções normativas, ordens de serviço, decisões, acórdãos, despachos, quando decisórios. Enunciativos são os opinativos e que esclarecem questões vazadas em outros documentos. Seu conteúdo visa fundamentar uma resolução e podem ser pereceres, informações, relatórios, votos, despachos, quando interlocutórios. De assentamento, são os que derivam dos assentamento, consubstanciando assentamentos sobre fatos ou ocorrências, como atas, termos, apostilas, autos de infração. Comprobatórios, são os que derivam dos de assentamento, comprovando-os, como certidões, traslados, atestados, cópias autenticadas. De ajuste, são documentos pactuais, representados por acordos de vontade em que, no caso da documentação pública, pelo menos uma das partes é a administração, seja federal, estadual ou municipal. São os tratados, convênios, contratos, ajuste, termos de correspondência, são os que, em geral, derivam de atos normativos, determinando-lhes a execução, como alvarás, circulares, avisos, cartas memorandos, mensagens, editais, imitações e exposição de motivos. 1. No primeiro caso, os dos documentos dispositivos enquadram-se os documentos normativos, os de ajuste e os de correspondências. São documentos normativos os que derivam de manifestações de vontade de autoridade suprema e devem obrigatoriamente ser acatados pelos subordinados. Como são dispositivos, são exarados antes que aconteçam os fatos e atos neles implicados. Emanam do poder legislativo, do executivo ou de autoridades administrativas com poder de decisão. Como exemplo, temos leis, decretos, instruções normativas, estatutos, ordens de serviços, regimento, decisões, regulamentos, acórdãos, resoluções, despachos decisórios. Os documentos de ajuste são documentos pactuais decisórios por acordos de vontade entre duas ou mais partes. No caso dos arquivos públicos, uma dessas partes, convênios, termos, contratos, pactos. Os documentos de correspondência são os que, em geral, derivam de atos normativos, determinado-lhes execução em âmbito mais restrito de jurisdição. São alvarás, intimações, circulares, exposições de motivos, avisos, editais, portarias, memorandos. 2. O segundo caso é o dos documentos testemunhais, aqueles que acontecem depois do cumprimento de um ato dispositivos ou que derivam de sua não observância ou são relativos a observações sujeitas a relatórios, termos de visita, etc. Podem ser de assentamento, que são os configurados por registros oficialmente escritos sobre fatos ou ocorrência, tais como atas, termos, apostilas, autos de infração, etc. De comprovação, que são documentos comprobatórios que derivam dos de assentamento, comprovando-os, tais como os atestados, certidões, traslados e cópias certificadas. 3. Como terceira e última categoria, temos os documentos informativos, que são opinativos, enunciativos e esclarecem questões contidas em outros documentos. Seu conteúdo fundamenta uma resolução. São pareceres, informações, relatórios, votos, despachos interlocutórios.
Deduz-se dessa relação de categoria documentais que documentos atinentes à mesma problemática jurídica têm a mesma estrutura. É com acento grave preciso saber distingui-los uns dos outros, para que não se cometam erros cruciais de identificação. Assim, o primeiro trabalho de análise diplomático é procurar discernir a categoria do documento, encaixando em algum desses 6 compartimentos. A tipologia documental é a ampliação da diplomática na direção da gênese documental e de sua contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade geradora, acumuladora. Em definitivo, o estudo jurídico das partes e dos seus caracteres para aquilatar sua autenticidade e fidedignidade, enquanto o objeto da tipologia o estuda como componente de conjuntos orgânicos, isto é, como integrante da mesma série documental, advinda da junção de documentos correspondentes à mesma atividade. Nesse sentido, o conjunto homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo de documentos, com uniformidade de vigência. Os elementos externos, extrínsecos, físicos, de estrutura ou formais têm a ver com a estrutura física e com a forma de apresentação do documento. Relacionam-se com o gênero, isto é, com a configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos de que seus executores se serviram para registrar a mensagem. De outro lado, os elementos internos, intrínsecos, substantivos onde substâncias têm a ver com o conteúdo substantivos do documento, seu assunto propriamente dito, assim como com a natureza de sua proveniência e função. Desde sua gênese, o documento, considerando-se aqui sobretudo o documento público e, mais, o diplomático, é reconhecível por sua proveniência, categoria, espécie e tipo. A gênese documental está no algo a determinar, a provar, a cumprir, dentro de determinado setor de determinado órgão público ou organização privada. A elaboração do documento cumpre as etapas que, resumidamente, passamos a enumerar. 1. Identificação jurídico-administrativa do ato. 2. Seleção da espécie documental. 3. Fórmula diplomática, fórmula sistematizada ou fórmula usual, preenchida com um conteúdo tópico e circunstancial, que resulta na redação final. 4. Divulgação junto aos públicos a atingir ou tramitação de rotina. 5. Guarda ou destinação fixada por sistemáticas de temporalidade. Comparando essas duas metodologias, a da análise diplomática e a da análise tipologia, pode-se estabelecer alguns preceitos. Na diplomática, a análise tipológica parte da espécie. A identificação diplomática de um documento, portanto, independe das características do conjunto. A análise verifica se a expressão diplomática, espécie, corresponde realmente ao ato jurídico-administrativo para o qual ela está servindo de mais. A tramitação, procedimento de gestão, corresponde ou correspondeu à expressão diplomática, já que o ato implícito na espécie tem trâmites obrigatórios. O levantamento das relações internas do conjunto documental ao qual a unidade estudada pertence não deve ser feito, uma vez que a verificação diplomática independe das características do conjunto. Na arquivística, a análise tipológica parte do princípio da proveniência e, portanto, verifica se o conjunto homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo de documentos. Os procedimentos de gestão são sempre os mesmos. Quando se dá a tramitação isolada dos documentos isolados, os conjuntos, séries, formados pelas mesmas espécies recebam na avaliação uniformidade de vigência e de prazos de guarda ou eliminação. Na constituição do fundo e de sua subdivisão, os conjuntos não estão sendo dispersos. Os documentos de série possuem a devida frequencial de eliminação. Capítulo 4. Análise diplomática e análise tipologia dos documentos de arquivo. 1. Princípio da proveniência. Fixa a identidade do documento relativamente a seu produtor. Por esse princípio, os arquivos devem ser organizados obedecendo à competência e às atividades da instituição ou pessoa legitimamente responsável por sua produção, acumulação ou guarda de documentos. Arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter a individualidade, dentro de seu contexto orgânico de produção, não devendo ser mesclados, no arquivo, a outros de origem distinta. 2. Princípio da organicidade. As relações administrativas orgânicas refletem-se nos conjuntos documentais. Organicidade é a qualidade segundo a qual a entidade produtora, acumuladora em suas relações internas e externas. 3. Princípio da unicidade. Não obstante sua forma, gênero, tipo ou suporte,
Os documentos de arquivo conservam seu caráter único, em função de seu contexto de produção. 4. Princípios da indivisibilidade ou integridade arquivística. Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Esse princípio deriva do princípio da proveniência. 5. Princípio da cumulatividade. O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. É a sedimentação, de que fala Lodolini. Os itens a considerar na análise tipológica, segundo o modelo preconizado pelo Grupo de Trabalho dos Arquivistas de Madrid, são: 1. O tipo documental, que resulta da espécie documental aliada à atividade concernente. Sua definição, que deve ser procurada na legislação, em tratados de direitos administrativo, em manuais de rotinas burocráticas, em glossários, em dicionários terminológicos ou no próprio documento, é: caracteres externos, gênero, suporte, formato, forma. 2. O código da série, que, na realidade, corresponde ao tipo no plano de classificação. Posição de série no fundo ou no conjunto Maios. 3. Entidade produtora, acumuladora e suas atribuições, com suas subdivisões correspondentes, se for o caso. 4. Atividade que gera o tipo documental em foco. 5. Destinação, se for o caso. 6. Legislação que cria a entidade e a que cria e regula a função, atividade que originou a série. 7. Tramitação. Sequência das diligências e ações, trâmites, prescritas para o andamento de documentos de natureza administrativa até seu julgamento ou solução. É o procedimento que gera a tipologia no qual ela atua. 8. Documentos básicos de que se compõe o processo, se for o caso. 9. Ordenação. Posição dos documentos na série. 10. Conteúdo, no sentido dos dados repetitivos na tipologia analisada. 11. Vigência, que corresponde ao tempo de arquivamento no arquivo setorial. 12. Prazos de destinação, eliminação ou preservação em arquivo permanente. Listas de caracterização de algumas espécies documentais alvará, modificação, declaração sobre os reiteração de normas já estabelecidas pela autoridade soberana, em geral com validade de 1 ano. Ata, exposição do que ocorreu durante uma reunião, assembleia ou sessão. Aviso, ordem régia expedida em nome do soberano por secretaria ou órgão competente. Correspondência entre ministros de Estado ou governadores de estados. Boletim, resenha noticiosa de atos normativos, em geral para ser afixada. Certidão, documento emanado de funcionário de fé pública, mediante o qual se transcreve algo já registrado em documento de assentamento, elaborado este segundo normas notariais ou jurídico-administrativas. A certidão pode ainda ser retirada de um processo, livro ou documento existente em repartição pública e passada, se não por notário, por funcionário autorizado. Contrato, documento que estabelece a convenção pela qual 2 ou mais partes se obrigam a dar, fazer ou deixar de dar ou fazer alguma coisa. Edital, ordem oficial ou traslado de postura fixada em lugares públicos. Indicação, documento legislativo que é a proposição depois que foi aceita por uma das comissões e passada ao plenário. Memorando, forma de correspondência interna, objetiva e simples, para assuntos rotineiros entre chefias de unidades de um mesmo órgão. O memorando não trata de assunto de ordem pessoal nem cria, altera ou suprime direito e obrigações. A denominação memorando, em alguns meios administrativos, está sendo substituída pela denominação correspondência interna. Ofício, correspondência entre autoridades subalternas delegadas entre si ou com a autoridade de reino, tais como secretários de Estado, desembargadores etc., com exceção do rei, a quem sempre é dirigida a carta, é não ofício. Portaria, ordem régia expedida em nome do soberano e que contém sobre a aplicação de leis, normas de serviço, nomeações, demissões ou punições. Regimento, manifestação de vontade do rei, representação conjunto de normas disciplinadoras de uma entidade, estabelecendo direitos e obrigações e regendo as finalidades dos tribunais e outros órgãos. Quando passado, por ocasião da nomeação, a uma autoridade, governador, comandantes, superintendente ou outro, é a relação de suas obrigações e cumprir à frente do governo, comando, órgão ou área pela qual ser responsável. Relatório, exposição de ocorrências, fatos, despesas,
Transações onde atividade realizadas por autoridade com finalidade de prestar contas de seus atos à autoridade superior. Capítulo 5 Tradição documental 1. Os circulares, cujo texto, conteúdo e teor, forma de articular o discurso, são mesmos. Podem ter um endereçamento geral único ou endereçamentos fragmentados e diferenciados para cada segmento. 2. Os multiplicados, que visam a garantir a chegada de pelo menos um exemplar do documento completo a seu destino. Numerosos atos que emanam de uma autoridade soberana foram expedidos em vários exemplares sem que a esta pluralidade se possa dar outro motivo senão a comodidade e a segurança daqueles que os geraram e que os conservam em seus arquivos. Categorias intermediárias entre o original e a cópia são as que apresentam diferenças mais do que acessórias no sentido da tradição documental, mas que, no entanto, não chegam a ser enquadradas como cópias. Na verdade, trata-se de ampliações, renovações ou inserções praticadas nos originais. 1. Ampliação é uma reprodução do original revestida de autenticidade, mas com alguma diferenciação. O exemplo clássico é o original em segunda expedição, mas com formas intrínsecas e extrínsecas mais solenes. Ocorre, por exemplo, no caso dos diplomas universitários. 2. Renovação ao neo-original é a substituição do documento original, em data posterior e de forma geral, para suprir sua ausência em função de perda, furto ou destruição. Para garantir sua autenticidade e sua unicidade, até hoje persiste a mesma prática já usada desde os romanos, hoje persiste a mesma prática já usada desde os romanos, o aviso público de desaparecimento. É a existência de minutas, cópias de originais ou livros de assentamento o que assegura às repartições públicas o poder de emitir novo original. O exemplo clássico desse tipo de documento é o que chamamos hoje de segunda via. 3. Inserção é a ocorrência de um documento dentro de outro, não como simples citação, mas interno, verbum ad verbum. É a inclusão do texto completo de um ato em outro já possuidor de individualidade e essência próprias. Em geral, tal prática é usada para comparar um direito que se dispõe no novo documento. Tanto para comparar um direito que se dispõe no novo documento. Tanto para o arquivista quanto para o historiador, esse tipo de original que revela outro, com frequência bem mais antigo, tem a vantagem de perpetuar um texto que muitas vezes está totalmente perdido. 4. Confirmação é um ato jurídico novo, mas que faz menção mais ou menos detalhada a documentos anteriores que justificam o presente e o confirmam. Muitas vezes esses documentos, como originais, já se acham desaparecidos,